Vamos lá. Interrompeu o Meet ou tá pegando tranquilo? Tá tudo de boa? Perfeito, então. Saiu muito mais do que eu esperava. Pronto, vamos embora então. A aula vai ser o seguinte: eu vou dar uma contextualização, falar um pouquinho e começo com o sistema de coordenadas, beleza? Então, na aula de hoje, a gente vai ver todo o sistema de coordenadas, do cartesiano até o de trajetória. Tranquilo? Quando vocês quiserem falar algo, é só abrir o mic ou mandar uma mensagem que eu olho. Beleza aí? Tranquilo, então vamos embora. Sim, eu quero ver se não vai abrir. Jesus. A tela de vocês do Canva tá aparecendo cheia? Agora. Agora tá. Bom, então vamos continuar. Então, basicamente, a monitoria vai ser virtual todos os sábados e hoje vamos falar de sistema de coordenadas. Então, a estrutura da aula vai ser a gente apresentar um pouquinho, depois introduz uma contextualização, aí a gente vai ver o primeiro sistema, que é o sistema de coordenada cartesiano, o retangular. Vamos ver transformação de coordenadas, que é algo muito visto em algumas questões e em vários problemas, que vai nos ajudar bastante. Depois vamos falar um pouco sobre matriz de rotação e daí entraremos em continuidade. Falaremos de coordenada polar, coordenada cilíndrica, esférica e finalizaremos com trajetória. Se der tempo, a gente analisa o movimento. Aí eu introduzo a cinemática de partículas. Mas se não der, não tem problema. A gente introduz na outra aula e isso não vai atrapalhar o desenvolvimento da gente. Então, vamos embora. Então, aqui só uma apresentação básica para quem não me conhece. Eu me chamo Carlos José, estou no sétimo período atualmente, com os pezinhos no quinto, no sexto e etc, né? Considerando já como um fatorial. Para quem não me conhece, eu sou também professor de pré-vestibular, atuo no portal UFPE já faz 3 anos já. Sou coordenador de física atualmente, então essa daí é uma das minhas turmas, bem pequenininha, né? Além de ser coordenador, também sou professor e monitor de física. E agora monitor de dinâmica, né? Pela segunda vez consecutiva. Então já tem uma bagagemzinha de docência e vamos embora. Beleza aí? Vamos embora. Primeiro eu vou esclarecer um pouco sobre o funcionamento da monitoria. Como vocês já devem ter visto no, drive, no WhatsApp de vocês, tem lá uma descrição que tem o meu drive com todos esses materiais aqui. Tem os materiais de notas de aula de 2022.2, que foi o período passado, tudo de José Maria, que Félix não disponibiliza PDF. Tem as listas e avaliações, tem algumas listas, eu acho que só tem de Félix, acho que só é uma ou duas, mas o resto é tudo de José Maria. Tem prova aqui também, prova passada. Alguns livros utilizados, tem o Bia, tem o Merian, só não tem o Tong porque o Tong não tem versão digitalizada, né? Então é difícil colocar o Tong. Na biblioteca tem, eu acho que é 2 ou 3 versões dele física. Aí tem que disputar um pouco para conseguir. Deixa eu ver, tem o Taylor também, mas o Taylor a gente não utiliza não. Mas também tá como bibliografia complementar, segundo o plano de ensino. Tem aqui materiais diversos de outros períodos, tem aqui os materiais que eu vou publicando, os slides que eu fizer, as questões que eu fizer, etc. E aqui notas de aula que foi do período que eu cursei. E é isto. Tem aqui também o horário da monitoria síncrona, que no caso é presencial, e a síncrona que vai ser online. Necessariamente vai ser de 14 às 16. Se por alguma eventualidade não der, eu vou disponibilizar o vídeo outro dia ou antes e deixo já gravado para vocês no Drive. Eu vou mandar o linkzinho que eu vou adicionar aqui, onde está a ser publicado, que pode ser um link no YouTube ou um link de um outro Drive. E tá aqui um formulário de feedback, né? Porque, obviamente, eu sou humano e eu também erro. Então, se em algum momento eu não fizer muita questão, ou você não entendeu o que eu disse, ou eu falei alguma besteira, ou você não se sentiu bem com a monitoria, queria que eu falasse algo a mais, ou quer dar um conselho, ou até uma crítica, fique à vontade para sugerir algo lá no formulário, tá? É anônimo, então quem quiser meter o pau não vai ter problema não. Então segue aí, vamos embora. Então tá aqui o formulário para quem for dar uma olhadinha lá e o link sobre e vai estar aqui pedir para participar. Eu acho que não vai ser nem necessário essa parte. Já entra e já vai automático. Como é o link da Federal, o e-mail da Federal, todo mundo já entra automaticamente. Então, vamos embora. Os locais da monitoria.
Sempre que houver alguma emergência e, no caso, eu estiver impossibilitado de pegar alguma sala no primeiro andar do CTG, eu vou estar solicitando alguma sala na biblioteca da UFPE. O que eu espero que isso nunca aconteça, que já resolvi a bronca com a Laerte, já enviou o documento lá, e agora só falta enviar para a coordenação para dar tudo ok. Mas fora isso, temos aqui uma segunda opção, que espero que a gente não volte para lá novamente. Muito ruim, lá, muito pequeno, e só tem quadro, não dá nem para apresentar os dados. E pronto, então vamos embora para a aula agora. Tudo bem até aí? Estão ouvindo bem, perfeitamente? Então vamos embora. Contextualização. Primeiro a gente vai analisar o objeto de estudo da dinâmica, né? Uma primeira aula aqui de monitoria. Depois eu vou dar um pouco de introdução a grandezas, um pouco de forma de escrita, falo levemente de matrizes, vetores, duas definições iniciais, e a gente pega o gancho para ir partir para o sistema de coordenadas. Então vamos lá. Basicamente, o objeto de estudo da dinâmica é concentrar a analisação do movimento e das forças envolvidas para tal. Ou seja, é a gente analisar o movimento de corpos que antes estavam parados, como a gente estudava na estática. Agora a gente vai analisar esses corpos em estado de equilíbrio de forças, se ele está em movimento em decorrência de alguma força interna ou externa. Vamos analisar a parte de movimento com ou sem a presença de forças, que no caso a cinemática estuda sem a análise de forças e a dinâmica vai estudar com a análise de forças. E tudo isso vai se basear em duas mecânicas. Obviamente que a gente tem outras mecânicas. Temos a newtoniana, que é o que a gente vai utilizar, temos a lagrangiana, que vamos ver na metade do curso, tem a hamiltoniana, que não fica para a gente, fica para o pessoal de física, bacharel, e tem outras mecânicas que vão buscar basicamente estudar tudo isso que a gente vê. Análise de forças e análise de movimento, com ou sem observação de forças. Tudo bem? Então, basicamente, esse é o objeto de estudo da dinâmica. Então, vamos embora. Contextualização. Como eu escrevo muito, basicamente eu vou estar compartilhando a minha escrita no papel aqui. Então, meus manuscritos vão ser projetados aqui na tela. Se por algum momento vocês não conseguirem entender minha letra, vocês me avisem que depois, no final da aula, ou até agora mesmo, eu posso abrir o arquivo onde tem mais detalhado e tal, onde mais está em HDR, etc. Aí eu sempre vou mandar para vocês essas minhas notinhas, que eu geralmente escrevo só. Então vamos lá, grandezas. Basicamente, a dinâmica bebe da física, já que ela é um ramo da física. Então a gente vai estudar várias grandezas. Ou seja, com grandeza eu estou querendo falar algo que pode ser contado ou medido, ou melhor, mensurado. Então a gente tem dois ramos de grandezas, que é o que a gente já está habituado, que é a grandeza escalar ou a grandeza vetorial. Porém, eu quero que vocês abram um pouco a mente de vocês para a expansão de grandezas. Porque com grandeza escalar, a gente define algo que só depende da intensidade. Perfeito, uma definição sucinta. Com vetores, no caso, com grandezas vetoriais, a gente define essa grandeza como algo que depende da intensidade, da direção e do sentido. Beleza, é uma definição também sucinta. Porém, todas essas grandezas são contidas em apenas uma, que é o que chamamos de grandeza tensorial. Então, um tensor, ele vai ser um ente matemático e também físico que vai trazer todas essas propriedades, seja escalares, vetoriais e acima disso, para um único ente que é capaz de descrever tudo isso. Então, basicamente, um tensor, ele é como uma matriz sempre em expansão. Então, temos tensor de ordem 0, de ordem 1, de ordem 2 e assim respectivamente, de quantos eu quiser ter. Então, não vou me aprofundar tanto nisso, mas só estou dando uma contextualização para que vocês encarem que uma grandeza escalar ele é justamente um tensor de ordem 0, ou seja, ele é uma matriz 1 por 1, tem uma linha e uma coluna. É só aqui, ó, justamente meu A1, como eu estou mostrando aqui. Então, esse aqui é a minha grandeza escalar. E ela, obviamente, depende do sentido, no caso, da intensidade dela. Mas ela pode ser obtida de várias formas diferentes. E as duas principais são eu derivar algo e obter uma constante, e a outra é justamente eu estar observando algo e perceber que ele não varia em relação à posição ou ao tempo. Por exemplo, hipoteticamente, tenho aqui uma sala imaginária, a sala de aula de vocês, onde
na parte de baixo eu tenho 15 graus e na parte superior eu tenho 15 graus. Então, dependendo do meu objeto que eu estou mensurando a temperatura, eu constato que o quê? Que a temperatura é equivalente. Então, se ela não está sendo variada, ou seja, ela é uma invariante, a gente chama isso de grandeza escalar. Já uma grandeza vetorial é basicamente o inverso disso. É algo que está variando em decorrência de uma posição, que depende de um sentido e, obviamente, também da sua intensidade. Então, só estou expandindo isso porque às vezes a gente fica tão, como é que eu vou dizer, tão mecânico em fazer cálculo que a gente esquece essas coisas básicas e isso termina nos atrapalhando na hora de montar uma equação, o que vai ser importante depois. Então tá aqui alguns conceitos de matriz, onde eu descrevi aqui a matriz M vezes N, que é basicamente só uma contextualização para explicar uma definição de matriz, mas matematicamente, né? Então tem aqui linha, no caso é o meu M, e a coluna é meu J. Então, nesse caso aqui, essa matriz ó, com M termos e N termos seria uma matriz M por N. E já aqui embaixo, uma matriz identidade que eu botei M, 3 por 3 é justamente uma matriz que tem três linhas, a linha de cima, a linha do meio e a linha de baixo, e três colunas, a da esquerda, a do meio e a da direita. Então é assim que a gente denota uma matriz. Então temos matriz linha e matriz colunas. E uma dessas matrizes são basicamente as comuns. Por quê? Porque elas são a descrição de vetores. Então você pode ter um vetor descrito em uma matriz linha ou uma matriz coluna quando você estiver equacionando o seu problema, tá? Então não se assuste, dependendo do professor, que no caso Félix, aborda mais essa parte matricial. Já José Maria não aborda tanto, mas é importante a gente estar ciente disso quando formos utilizar. Então tá aqui algumas regrinhas principais de soma, de multiplicação. Soma estava aqui embaixo, multiplicação aqui e etc. E depois vocês dêem uma olhadinha com calma. Meu objetivo não é focar tanto em álgebra linear na aula de hoje. Então, obviamente, tem aqui algumas propriedades que eu anexei, propriedades associativas, distributivas, a identidade, multiplicação por zero, soma matricial, nesse caso aqui, ó, o mesmo índice I, M e J são equivalentes com a matriz 2 por 2, assim como a matriz 2 por 2, produto escalar de matrizes 2 por 2, que no caso são matrizes quadradas, e etc. Tem aqui outras propriedades também, a gente multiplicando aqui, ó, uma matriz linha ou coluna, só para ver se vocês estão dormindo. Isso aqui é uma matriz linha ou matriz coluna? Perfeito, uma matriz coluna. Por que uma matriz coluna? O bizu mais simples é porque ela só é formada por linhas. Mas tem aqui, ó, tudo explicadinho. Matriz coluna formada basicamente só por linhas. Ou seja, tem uma coluna. Uma matriz linha, ela só tem uma linha e várias colunas. Então vamos lá, dando continuidade. Tá aqui propriedades. Oi? Pode falar. Porque é interessante, a gente pode optar por essa metodologia de escrita porque pode me facilitar na multiplicação. Por exemplo, aqui, deixa eu botar nesse item anterior. Nesse caso, tem um caso aqui que eu vi que é possível. Pronto, aqui. Como seria a multiplicação aqui dessas duas matrizes coluna? A gente, obviamente, já partiria para analisar os índices. 3 por um por 3 por um. Obviamente, isso aqui vai ser um resultado impossível. Concorda comigo? Pronto, então é mais prático eu multiplicar pela transposta dele, que é justamente inverter uma delas, que obviamente aqui nesse caso a gente inverteu o B, para efetuar a multiplicação. Então, quando o José ou até Félix parar de utilizar uma matriz coluna para utilizar uma matriz linha, possa ser justamente pelo fato de que vai facilitar o cálculo que ele está realizando, porque pode se tornar possível resolver e não impossível da maneira que estava descrito antes. Conseguiu pegar a ideia para facilitar o cálculo. Pronto, é basicamente isso para facilitar, porque a gente pode escrever da forma que a gente quiser. Beleza? Pronto. Então vamos lá. Agora vamos introduzir sistema de coordenadas. Só para ter certeza. Estão conseguindo entender a minha letra? Só por precaução.
Dá para enxergar? Eu vou lendo tudo, mas dá para enxergar? Pronto, então dá para enxergar tudo aqui. Vamos lá agora. Oxi, mudei demais. Olha eu já entregando o biso da aula aqui. Pronto, sistema de coordenadas. Vamos lá. Então, basicamente, o sistema de coordenadas ele foi desenvolvido por René Descartes. E ele é basicamente o mais comum de todos e mais difundido. Por quê? Porque ele busca trazer para a gente a propriedade de localização a partir de duas direções distintas, a direção vertical e a direção horizontal. Mas óbvio que pode estar posicionado em qualquer local do plano. Então a gente entrega esse sistema de coordenadas como o eixo da abscissa, que é o x, e o eixo da ordenada, o y. Ou seja, cada eixo desse vai ser responsável por analisar uma projeção. O eixo da abscissa, que é o x, vai ser responsável por analisar a projeção horizontal, nesse caso aqui que a gente está vendo o papel, né, na superior, e o eixo da ordenada, que é o y, vai observar a projeção na minha direção vertical. Então a gente utiliza esse eixo cartesiano justamente para representar pontos, vetores e outros entes matemáticos e físicos que queremos interpretar em um plano de duas dimensões. Portanto, a gente vai descrever dois vetores unitários para facilitar nossa matemática. Por que para facilitar nossa matemática? Os vetores unitários, eles são entes matemáticos também, como vetores. Porém, eles têm alguma coisa distinta, que é o quê? Eles não necessitam de intensidade. Por isso que, obviamente, se eu tirar a norma deles, eu obtenho o quê? O módulo 1. Nesse caso aqui é uma norma euclidiana, que é somo todos os termos, elevo ao quadrado e tiro a raiz deles. Basicamente é um Pitágoras da vida. Então, um vetor unitário, ele vai me fornecer para todo vetor a propriedade de direção e sentido. Já a intensidade eu deixo para um escalar, algo que fica fora como é que eu vou explicar? Desse meu cálculo. Pronto, desse meu cálculo. Por exemplo, deixa eu fazer um exemplinho aqui. Determinei um ponto P aqui e determinei um ponto O aqui abaixo na origem do meu sistema de coordenadas. Como eu posso representar um vetor posição que ligue meu ponto O até o meu ponto P? Eu represento isso por um vetor posição R que vai de P até O. R de P em relação à origem. E ele pode ser descrito como x na direção de I mais y na direção de j. Ou seja, eu tenho uma intensidade de x na direção da abscissa e tenho uma intensidade de y na direção j. Essa intensidade, seja ela qual for, nesse caso aqui é genérico. Então, como a gente traz essa propriedade de direção e sentido? Simples. O meu i ele vai representar que eu estou literalmente no eixo de coordenadas. Ou seja, se eu pegar esse meu vetor e quiser analisar a minha componente dele no eixo da abscissa, desculpa, no eixo da abscissa, eu justamente analiso a minha intensidade de x na direção de y. E se eu quiser pegar esse meu vetor r de p em relação a O na cota ordenada, justamente eu vou pegar a minha intensidade y que está na minha direção j. É assim que eu denoto um vetor no sistema cartesiano ou retangular. Então temos aqui uma observação. Esse sistema cartesiano ele é um sistema fixo rotacionalmente e translacionalmente. Ou seja, ele é um sistema que não rotaciona, neste exemplo aqui, e não translada. Por que neste exemplo aqui? Porque neste exemplo aqui eu estou pegando meu papel e posso mexer meu papel e ele vai, obviamente, rotacionar e transladar. Mas vamos agora analisar o estado físico disso. Um sistema de coordenadas ele é basicamente utilizado para a gente ter uma referência, porque não dá para resolver nenhum problema físico sem uma referência. A gente precisa de um referencial para observar alguma variação, para observar a mudança de algum processo, para observar um carro que se deslocou na BR, para observar qualquer lá coisa que seja. Por exemplo, você está aqui em Recife, quer ir para João Pessoa. Seu carro quebrou na BR-101 em um quilômetro que você não sabe. Então, como é que você vai ligar para pedir socorro?
Obviamente, para chamar um guincho, etc e tal. Como é que você vai ligar se você não sabe a quilometragem do lugar? Tem que saber. Por quê? Porque os órgãos responsáveis por isso vão analisar em relação a um sistema de cartesiano, um sistema de coordenadas arbitrário, onde é que está a sua posição em relação ao BR. Porque a BR é muito grande. Você vai dizer, estou perto de tal canto. Não, é interessante você dizer o quilômetro exato que você está. Não, estou entre a B e Lima e não sei onde. Não é viável. Então, basicamente, para esse exemplo prático e simples que eu trouxe aqui, é só que estou querendo dizer que todo sistema se baseia em um sistema de referência, ou seja, um referencial inercial. E esse referencial inercial, ele nem rotaciona e nem translada. Então, é interessante a gente utilizar o sistema cartesiano, que no caso depois a gente vai evoluir ele para um sistema de três dimensões, para que a gente consiga observar onde estamos em relação a ele. Mesmo se estivermos com outro sistema de coordenadas, a gente ainda pode trabalhar com esse mesmo sistema. E como a gente faz isso? Fazemos isso com a matriz de transformação. Então, uma matriz de transformação de coordenadas, ela basicamente vai ser uma equação matricial no qual a gente vai estar analisando dois sistemas de coordenadas, um que eu tenho, que é o meu referencial, onde geralmente é sempre o cartesiano, e outro que eu posso criar, ou outro que eu já tenho e quero observar a relação entre os dois. Mas para que bendito isso serve? Vamos supor aqui que você tenha um bloco inclinado e você tenha um, um bloco inclinado perfeito. E você tem uma bola que esteja caindo nesse bloco inclinado, sem deslizar. Já refinando o exemplo. Você pode obter a velocidade final desse movimento de várias formas. Método energético, método de cinemática ou até força se for dado. Mas como é que a gente trabalha em relação a vetores com esse trajeto? Como é um bloco inclinado e já vai ter um ângulo dado ou não, já é mais fácil a gente decompor em um sistema de coordenadas cartesiano. Beleza, mas a gente também pode resolver de outra forma. É simplesmente denotar novos vetores. Eu posso denotar um vetor B1, B2, E1, E2, seja lá como eu quiser chamar, para que eu consiga analisar essa nova direção e uma direção que esteja perpendicular a ele, que seja na transversal do meu sentido radial. Ou seja, meu sentido radial é a direção de movimento, direção de maior comprimento. E o transversal que vai estar 90 graus dele. Como tem aqui o eixo Y, o eixo X e o eixo Y. Então, nesse exemplo aqui, eu denotei um B1 e um B2 que está rotacionado em θ. Rotacionei com o mesmo ângulo. Esse aqui e esse aqui. Então, o meu B1 está rotacionado em θ graus em relação a I e o meu B2 está rotacionado em θ graus em relação a J. Ou seja, um novo sistema de coordenadas que rotacionou em relação ao primeiro, mas mantém a mesma origem. Basicamente, o que é que eu quero fazer? Quero montar uma matriz de transformação que me entregue um vetor ou um ponto que esteja localizado em qualquer um desses vetores, qualquer um desses sistemas de coordenadas, e eu posso transportá-lo para qualquer um que eu queira observar. Por exemplo, aqui. Para ficar mais prático, é muito mais fácil mostrar um exemplinho. Então, deixa eu abrir aqui o Drive, na ficha do Tong que já está lá. A ficha do período todinho está no Tong. Pronto, tá aqui um exemplo prático. Pronto. Só subir um pouquinho. Perfeito. Construa uma matriz de transformação de coordenadas de I para J para B1, B2 e expresse o vetor P igual a 4I menos 8J em termos de B1 e B2 para θ igual a 130 graus. Os vetores unitários B1 e B2 estão presos à barra ilustrada AB. Beleza, tá aqui esse mecanismo e tá aqui o vetor que eu basicamente estou analisando. AB. Por que o meu AB? Pode ser outro vetor? Pode, na verdade é o vetor P. Mas tem aqui o AB para a gente tomar como referência, tá certo? Porque o B1 e B2 está sendo tomado a partir dele. Então, a partir dessa minha barra aqui, o haste AB, a gente tem o vetor B1, que está na direção radial, na direção de maior comprimento, e tem um vetor B2, que está na direção transversal, essa direção radial. Então, como a gente consegue analisar a decomposição desses vetores para que a gente iguale, ou melhor, para que a gente monte uma matriz que seja capaz de transportar B1, B2 para IJ ou IJ para B1, B2? A gente vai trabalhar com projeção
ou melhor, decomposição. A gente vai observar a projeção de B1 em relação à abscissa e a projeção de B1 em relação à ordenada. Depois vamos observar a projeção de B2 em relação à abscissa e depois a projeção de B2 em relação à ordenada. É um trabalhozinho grande, mas é o que temos que fazer. Então tá aqui, como mostra no exemplo. Abra para ver se só eu abrir esse slide aqui de novo. Ai, ai. Agora, pronto. Então foi. Então, como é que eu faço isso? Eu pego o meu B1 e vou analisar em uma posição específica. O que aconteceria se eu igualasse meu ângulo a zero? Como é que ficaria meu B1? Note que esse exemplo aqui também serve para esse problema daqui, tá? Ele é um problema genérico com B1 inclinando em θ graus em relação à abscissa. Se aplica também esse exemplo genérico aqui. Então, como é que eu faço para transformar meu B1 em uma equação vetorial? Simplesmente vou analisar a projeção dele. Se eu tenho aqui em um ângulo de 0 graus, meu B1 vai ficar basicamente colado, ou melhor, paralelo com o eixo da abscissa, eu tenho que ele pode ser indicado como cosseno de θ. Por quê? Porque cosseno de θ, para θ igual a 0 graus, vai ser 1. Significa que um positivo vai estar na direção positiva do meu sistema de coordenadas inercial, que é no caso cartesiano. Perfeito, já tenho a componente abscissa de B1. Já para a componente ordenada, eu vou analisar a projeção dele vertical. Se eu tenho 0 graus, eu observo esse vetor como um ponto. Portanto, seno de 0 é 0. Então, eu tenho aqui que o seno de J vai representar a componente ordenada de B1. Já para B1 igual a 90 graus, como é que eu teria o meu problema? Meu B1 ele estaria paralelo com o J, ou seja, o cosseno de θ é suficiente para explicar a projeção na abscissa de B1. Por quê? Porque justamente meu B1 ele vai ter uma projeção equivalente a um ponto, já que a gente vai estar vendo o vetor somente como ponto, se a gente observar a partir do referencial J, que é o referencial vertical. E pegando o gancho, fazendo isso para a componente da ordenada, eu tenho que o quê? Que o seno de θ também vai ser responsável por indicar o valor da projeção de B1. Pelo fato de que seno de 90 vai ser 1. E um positivo vai indicar que ele está para cima, no mesmo sentido positivo da coordenada cartesiana, que é o meu sistema de referencial inercial. Então eu já montei as minhas coordenadas para dois casos de B1. Preciso fazer mais para mais ângulos? Não, não é necessário. Então eu já posso pegar os meus cossenos e senos, que eu obtive que são a mesma coisa, e jogar aqui, ó. Monto o meu cosseno e monto o meu seno. E agora eu faço a mesma coisa para B2. Observo a projeção de B2 e jogo os valores equivalentes aqui. Note que, se eu tiver um sinal repetido, se eu tiver, por exemplo, um menos no B2 e tiver um menos na outra equação, ou seja, uma equação para 0 grau eu tenho um menos e uma equação para 90 graus eu tenho um menos também, o sinal equivalente, o mesmo sinal igual, vai ser jogado na matriz de transformação de coordenadas. E para isso, a gente só substitui valores e a gente consegue analisar se está certo ou errado. Por exemplo, para seno de 0 graus, como é que vai ficar meu B2? Ele vai ficar 0, ou seja, a gente vai ver o meu B2 em relação ao abscissa como um ponto. Perfeito. E se eu tivesse um seno de 90, eu teria o quê? Seno de 90, 1. E com um menos, menos 1. Ou seja, o menos vai determinar o sentido, onde é que ele está apontado. Então, para 90 graus, o meu B2 estaria justamente no sentido negativo do eixo da abscissa, o que é válido com a matriz de transformação que a gente montou. Então, está aqui um exemplozinho básico da matriz de transformação que a gente vai empregar tanto em problemas como este daqui, como no problema seguinte, assim como em vários outros problemas. Deixa eu descer aqui mais um pouquinho. Pronto, está aqui. Esse problema de trajetória da bola de tênis. Deixa eu só subir um pouquinho. Aí meu mouse trava. Beleza. Enfim, esse exemplo aqui da bola de tênis, que está nesse plano inclinado, pode ser resolvido com a utilização desse sistema novo que a gente pode montar. Monto um B1
apontado para baixo e monto um B2 genérico apontado para o quê? Para a direção normal desse plano. E consigo transcrever uma matriz de transformação de I para J que seja suficientemente capaz de explicar esse movimento em relação a um novo sistema de coordenadas. E é assim que a gente trabalha com problemas na prática utilizando a dinâmica. Deu para entender ou ficou um pouco viajada essa minha explicação? Ficou um pouco viajado? Beleza. Então, assim, se ficou viajado, não se preocupe que depois eu vou mandar a resolução das questões. Eu acho que eu vou até gravar a resolução de questões e vou publicando e vou desmitificando essas pontas soltas que ficou. Beleza? Tranquilo. Pronto. Então tá aqui. Vamos lá agora. Um exemplozinho de vetor posição. Como é que a gente vai trabalhar com ele? No sistema de coordenadas cartesiano, a gente vai querer analisar a posição, a velocidade e a aceleração. A posição é justamente um vetor que vai estar restrito no espaço, ou seja, o espaço é muito amplo, em três dimensões. E o meu vetor posição, ele vai ser um vetor que vai restringir o que eu quero observar no meu espaço. Ele vai ser o direcionamento que eu vou estar analisando. E ele pode ser descrito no eixo cartesiano com x na direção de i, y na direção de j e z na direção de k. É assim que eu descrevo o meu vetor posição, um vetor restrito no espaço. Já a minha velocidade, que é a taxa de variação da posição em relação ao tempo, é justamente eu pegar esse meu vetor posição e derivá-lo, e respectivamente para a minha aceleração, que é a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo, ou melhor, a taxa de variação quadrática da posição em relação ao tempo. É um d quadrado x sobre dt quadrado. Como é que eu faço para derivar e obter minha velocidade se eu tenho o meu vetor posição no meu sistema de coordenadas cartesiano? Eu simplesmente vou descrever meu vetor cartesiano aqui, R de P em relação a O, aquele mesmo vetor genérico descrito anteriormente, como xi mais yj mais ek e derivá-lo. Note que eu não preciso aplicar a regra do produto, porque o meu i, j e k eles são invariantes. Eles não mudam em relação à translação ou à rotação e nem ao tempo, porque ele é um sistema de coordenadas inercial. Portanto, eu derivo só meu x, o meu i e meu z. Fazendo isso, eu obtenho a minha velocidade de P em relação a O. Está aparecendo um A aqui, mas um P. P em relação a O. E para obter a minha aceleração, eu faço um método análogo. Derivo a minha velocidade em relação ao tempo. Como I, J e K são invariantes, eles não vão ser modificados, não é necessário aplicar a regra do produto. Portanto, x, dois pontos, y, dois pontos e z, dois pontos, ambos na direção de I, J e K, é o meu valor da minha aceleração de P em relação à origem do meu sistema cartesiano. Tá aqui outra forma de obter o lado, que é eu descrever a velocidade como a taxa de variação da posição em relação ao tempo e derivo. Nesse caso aqui a gente não considerou três dimensões, considerou uma. Mas eu apliquei a regra do produto só para ver na prática que se eu derivar o meu i ou o meu j, eu não vou obter nada, porque eles são invariantes. Então a taxa de variação dos mesmos em relação ao tempo é equivalente a zero. E eu só vou ficar com dx dt na direção de i e dy dt na direção de j. Acabou minha definição de posição, velocidade e aceleração para o sistema de cartesiano, que é o sistema mais simples que a gente vai estar observando. Agora vamos contextualizar um pouco a matriz de rotação. A matriz de rotação é uma matriz quadrática útil para a gente simplesmente estar... Espera aí só um minutinho. Pode falar, já mudei, tá? Mudei aqui. Pronto, então retomando aqui agora. Acho que até depois vocês ouvirem, né? Enfim, matriz de rotação, tá? Como é que a gente vai trabalhar com ela? Então, basicamente a gente vai descrever um sistema de coordenadas que é modificado com uma rotação ou um vetor que está sendo submetido a uma rotação com uma matriz de rotação. Ou seja, eu não preciso descrever um novo sistema de coordenadas
para cada vetor que está sendo rotacionado. Ou seja, eu posso descrever com um sistema só essa rotação e ela é expressa por o meu vetor anterior multiplicado basicamente pela minha rotação. Então é isso que a matriz de rotação vai ser. Ela vai ser um ente que a gente vai utilizar para descrever a rotação de um vetor ou até do próprio sistema de coordenadas, sem precisar de mais sistemas alternativos. Quer ver? Imagine o trabalho que é a gente pegar um vetor e rotaciona ele, e depois translada, rotaciona de novo e translada e ter que montar um sistema de coordenadas para cada um deles. B1, B2, B3, B4, B5, B6, E1, E2, E3, E4 e assim respectivamente. Isso dá um trabalhão. E montar uma matriz de transformação para cada uma também é um trabalho. E a matriz de rotação vai justamente facilitar esse trabalho. Portanto, a gente supõe aqui um vetor P que aponta um vetor P com tio embaixo, que aponta para o meu ponto P, e um vetor P', que aponta para um ponto P', descrevendo as coordenadas de P com tio e P' com tio, a gente vai fazer desse seguinte modo. Antes disso, só vou fazer uma paráfrase aqui. Quando eu falei de tensor de ordem 1, ordem 2, ordem 0, etc., foi justamente para definir esse tio embaixo aí. Por quê? Porque um tio desse representa um tensor de ordem 1. Se eu tenho dois tios, eu represento um tensor de ordem 2. E um tensor de ordem 2 é geralmente não, sempre uma matriz quadrada. E um vetor com o tio embaixo representa um vetor que pode ser uma matriz coluna ou uma matriz linha, dependendo do caso e utilização. Já algo que não tem um tio embaixo é geralmente utilizado como escalar. E essa é a notação total, que é a notação tensorial. Mas só pulando o gancho de porque eu falei tensor no começo da aula. Então, aqui descrevendo meu vetor P', ou posso botar uma seta em cima, um P', um P', tanto faz. Eu tenho aqui que ele é dividido em suas coordenadas. Uma coordenada em X, descrita aqui. Uma coordenada em Y, descrita aqui. Uma coordenada em Z, descrita aqui. Como é que eu faço para transcrever isso para sua decomposição? O meu x é o r multiplicado por cosseno de θ, que é algo que a gente já viu anteriormente se eu analisar meu B1 e meu B2. E o meu r, seno de θ, vai ser justamente o meu p tio na componente ordenada. Já r multiplicado por zero é a minha componente no eixo da cota, que é o eixo z. E o que acontece com o eixo z, que é equivalente a zero? Ele simplesmente vai indicar que o meu petil ele está no plano e não está em três dimensões, que é o caso que a gente está vendo aqui o plano na folha. Então a gente descreve esse vetor dessa forma e como R é constante, a gente utiliza ele para fora dessa minha matriz. Ou seja, o módulo do meu R multiplicado por cosseno de θ e seno de θ aqui embaixo é justamente o meu tio que eu obtenho. Então eu tenho duas formas de descrever esse vetor. E Félix geralmente utiliza esse vetor cosseno-seno com o zero no eixo da cota como o de θ. Já José Maria descreve ele como E de R, que é algo que ele vai ver em coordenada polar. Ou seja, ele está basicamente dizendo aqui que esse vetor ele é uma função de θ. Então, meu u tio, com o θ aqui, dizendo que é em função de θ, está justamente dizendo que esse vetor varia em função de θ. Ou seja, ele já não é mais invariante como o ij. Ele depende do meu θ, que pode ser modificado ao longo do problema. Já descrevendo o meu vetor P' de tio, eu tenho que ele vai assumir uma nova coordenada x de linha, vai assumir a nova coordenada y' e um z', que vai ser zero porque não está em três dimensões. Então, como é que eu descrevo esse ponto aqui? Eu descrevo o meu P' como o θ somado com o meu ângulo φ. E o que é que eu vou modificar nisso? Eu vou modificar aqui, se eu tenho o mesmo vetor radial, o R ou o de θ ou um B1, tanto faz, que tem esse mesmo valor aqui na sua matriz, cosseno de θ, seno de θ, e eu quiser representar essa rotação, eu introduzo o φ angulado, ou seja, θ mais φ vai representar esse meu P'. E tudo isso multiplicado pela intensidade que vai determinar o comprimento do vetor. Então, aplicando propriedades trigonométricas, eu posso expandir isso aqui. Então, cosseno de θ mais φ é basicamente uma propriedade que eu apelido de cossa, cossa, senta, senta. Então, se aqui tem mais, aqui vai ficar menos, que é como regra da propriedade. E aqui, a segunda propriedade trigonométrica é um poema que
Eu não sei o autor, mas já tá aí na Emácia, a gente só vai seguindo, né? Que é minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Nesse caso aqui, ó, o mais, ele é replicado. Por que replicado? Porque é da equação. Então, quando a gente tiver o cosseno, a gente bota o sinal oposto, e quando a gente tiver o seno, o sinal é replicado. E o zero permanece. Então, daqui, o que é que a gente fez? A gente já transcreveu um vetor P' em relação ao mesmo vetor P, se a gente observar aqui. Aí, basicamente, é trabalho matemático. A gente vai operar essa entidade para descrevê-la em relação ao meu sistema de coordenadas cartesiano. Então, operando essa matriz, depois destrinchando essa matriz em duas, que eu tenho uma 2 por um e agora eu vou transformar em uma 2 por 2 multiplicada por uma 2 por um, eu basicamente chego na matriz geral que ela depende do meu vetor U de θ e meu vetor V de θ. Ou seja, em outras palavras, o que é que eu estou querendo dizer aqui de forma prática? Se eu tenho um problema como este aqui, pegando esse problema como exemplo, se eu tenho um problema como esse e quero observar a rotação dessa haste AB, não necessariamente eu preciso de novos vetores B1 e B2. Eu posso justamente trabalhar com a projeção em relação ao eixo cartesiano. E para isso eu utilizo a matriz de rotação. Que essa matriz de rotação, como resultado do cálculo que a gente vai obter, ela vai depender justamente de vetores na direção radial e na direção transversal em função desse ângulo θ aqui, como a gente obtém nessa outra imagem de cá. Ou seja, o meu P' ele vai justamente depender da sua densidade, do meu vetor radial, do meu vetor transversal e do meu vetor anterior, que é o mesmo vetor que indica a posição inicial. Ou seja, basicamente, a matriz de rotação, nesse caso aqui Rφ, ela é dada para que a gente utilize o P' em função dela, que é uma matriz quadrática ou um tensor de ordem 2, multiplicada pelo mesmo vetor anterior. Então, essa é uma forma de a gente obter mudanças de vetores rotacionados. Nesse caso, foi uma rotação pura. Então, a partir disso, a gente consegue encarar alguns problemas. Mas por que a gente tem que ver essa teoria toda chata, etc e tal? É porque, basicamente, cada professor utiliza uma metodologia. José, tudo bem que ele faz muita demonstração, mas ele já deixa essa parte mais sucinta. Já Félix, não. Se você quiser resolver a prova do jeito dele, é interessante você estar apto para trabalhar com muitas matrizes, muitos vetores, matriz de rotações, matriz de identidade. Então é bom isso tudo, todas essas propriedades de álgebra linear, tá afiada na cabeça de vocês para que seja bom a cadeira, né? Porque imagina você tá lá na prova, faz do jeito diferente e deu um valor um pouquinho diferente do que era para dar, e como é que você vai provar que tá certo? Tem que explicar também tanto do seu método quanto do método dele, né? Não é só explicar seu método. Beleza? Então é por isso que a gente tá vendo essa teoria aqui um pouco mais chatinha, pra gente dar continuidade. Beleza até aí? Ninguém tá no modo Nazaré Tedesco não, né? Então já que tá todo mundo bem, ninguém tá precisando de empurrãozinho aí, vamos embora. Vamos lá, então agora a gente tem um sistema fixo transrelacional, mas que ele agora é livre para rotacionar. Então, basicamente, com outro exemplo que eu estou trazendo aqui, eu vou ter o meu P, que ele está fixo no sistema de referencial também fixo, e eu vou ter agora um novo sistema Y e X', que ele vai estar se movimentando rotacionalmente. Ou seja, pega aquele mesmo ponto P, deixa ele no mesmo canto. Só que agora não vai ser ele que vai mudar de posição em relação à rotação. Vai ser meu sistema. Agora é ele que está parado e meu sistema que está sendo variado em relação a um ângulo θ. Como é que eu faço os cálculos? Eu basicamente replico a mesma metodologia, gente. Eu vou pegar meu vetor P, meu petil, e justamente vou descrever as coordenadas dele. Esse caso aqui é um plano x e y. Vou trazer agora a sua decomposição, que ou seja, é a sua intensidade multiplicada pelo resultado da decomposição no eixo da abscissa ao cosseno e no eixo da ordenada seno. Sempre vai ser desse modelo? Não. Por que não? Porque esse caso aqui é genérico, é objeto de estudo mais prático. Então, sempre nesse objeto de estudo mais prático, vocês vão ver a repetição de cosseno e seno. Já para outras coordenadas, aí o buraco é mais embaixo. Aí cada uma tem uma especificidade que a gente vai ver ao longo dessa aula. Então aqui, para descrever esse meu novo
sistema de coordenadas, eu pego o caminho inverso. Não vai ser meu vetor que vai estar rotacionando, vai ser o meu sistema. Então, eu replico o meu vetor aqui, introduzindo a rotação, ou seja, tenho um cosseno de θ mais beta, essa é a posição do meu vetor B em relação ao sistema móvel, e tenho o quê? O meu P', que é justamente a abertura disso aqui. Então, meu P', está aqui descrito, ele vai ser só em função do sistema que já está movido. Explicando novamente. O meu P comum, que é sem o tio, ele está em função da rotação do meu sistema. Então, ele leva em conta o beta e o θ, e o meu P', ele só está levando em conta o meu sistema que já foi rotacionado. Ou seja, se eu tenho um ponto fixo, eu posso descrevê-lo de duas maneiras. Ou em relação ao rotacionado, como o meu P' aqui abaixo, ou em relação ao sistema inercial, que é o cartesiano, como está descrito aqui em cima. Então, pegando o gancho do meu P', eu justamente aplico as propriedades trigonométricas, introduzo o θ, introduzo o R, que é a intensidade, e faço a mesma coisa novamente, para obter um novo resultado, que o P' está em função da minha rotação e está sendo multiplicado por P. Só que a única diferença agora é que, para um ponto fixo, a minha matriz de rotação ela vai estar transposta. Por que ela vai estar transposta? Porque ela vai estar diferente dessa matriz aqui anterior. Já para o meu sistema que foi rotacionado, eu tenho que ele vai ter transposto para justamente analisar esse meu vetor radial e meu vetor transversal de forma diferente. Notem que essa matriz aqui está um pouco modificada em relação a essa daqui. O único que permanece igual é o vetor inicial. Por quê? Porque ele sempre vai ser inalterável para cada sistema. Ele é basicamente um invariante. Lógico que ele varia com θ, mas invariante nesse cálculo aqui. Aí eu botei uma observação. O objeto rotaciona? Não, só translaciona. Ou seja, ele pode translacionar, que no caso ele se mover nessa direção. Mas ele não vai rotacionar. Quem vai rotacionar aqui é o meu sistema, porque ele é fixo, ou seja, ele é imóvel. Então, vamos embora da continuidade. Já expliquei dois problemas aqui do sistema. Um sistema fixo e o ponto rotacionando, é uma rotação pura. E o ponto fixo e o meu sistema variando. Que eu acho que os professores já até passaram por isso durante as aulas. Agora a gente vai ver um sistema livre que ele rotaciona, mas ele está fixo para nadar. Ou seja, basicamente eu vou aplicar o mesmo conceito para um problema maior, ou seja, tem um ponto P1 e P2 e vou explicar o meu P1 e P2 em relação a esse meu sistema que está rotacionando. Então, basicamente, eu vou fazer o meu cálculo análogo. Se eu tenho aqui um ponto P1 que ele rotaciona, mas o meu sistema que está sendo utilizado é um sistema fixo, eu vou mantê-lo o quê? Rotacionado, ou seja, descrevo ele da forma anterior e depois incluo a rotação. Já o meu P2, se quiser ser observado em relação que já está rotacionado e depois em relação ao sistema fixo, eu mantenho o meu P2 inicial incluindo a rotação e o meu P2 final incluindo só o ângulo que ele está em relação ao eixo que foi rotacionado, que é basicamente a aplicação do exemplo que eu fiz, tá? Então não se preocupem tanto com isso, não fiquem tão frustrados, oh, nossa, que negócio ruim. Basicamente isso aqui é só uma palavrinha e a gente quase nunca vai utilizar. E se utilizar, vai ser bem detalhado, bem explicado e etc, tá? Então compareça às monitorias que a gente vai fazer muita questão com base nisso. Então, versores. Versores são basicamente vetores unitários em direções diferentes daquelas minhas genéricas. Então, por exemplo, vamos supor aqui que eu tenha um eixo de um motor. Então, esse eixo de motor está posicionado em uma direção distinta da cartesiana. Então, vamos imaginar aqui um eixo cartesiano tridimensional. Tenho aqui meu eixo, que ele está posicionado de forma não uniforme. Ou melhor, para ficar mais prático, eu vou apresentar uma questão e a gente só dá uma debatidazinha nela. Ela é do problema da ficha, acho que é 4. Não, ficha 4 não, ficha 3. Perfeito, ficha 3. Não se preocupe com essa questão da terceira unidade, tá? Mas tem aqui um exemplo mais prático. Imagine que de A para E eu tenha um vetor. Então, de A para E eu tenho um vetor.
E o meu vetor original deveria ser perpendicular a A. Ou seja, nesse ponto aqui, ele deveria estar saindo de A, sem ligar a nenhum outro ponto, que era o que deveria ser uma rotação a partir de A. Então, se a minha rotação a partir de A está indicando o eixo cartesiano tridimensional, ela estaria justamente em relação à cota x, ou seja, meu eixo imaginário ele deveria rotacionar só em relação a x. Porém, não é o caso do exemplo. Por quê? Porque nesse exemplo aqui, eu tenho um ponto A que está ligado ao ponto E, ou seja, esse é o meu novo eixo. Então, o meu sistema ele está rotacionando de A para E, ou seja, uma rotação no eixo AE, e não no eixo X, ou no eixo Y, ou no eixo Z. E o que isso muda? Isso muda que eu preciso agora descrever novos vetores obrigatoriamente para que eu consiga descrever meu problema de maneira prática, sem trabalhar com o sistema cartesiano. Então, para descrever isso, e que esse meu vetor também não necessite de intensidade, ou seja, ele é um vetor que invaria com a intensidade, ele só depende da direção e o sentido, que no caso é de A para E, eu descrevo vetores unitários. Então, vetores unitários vão ser vetores que a norma dele vai ser equivalente a 1, e eu consigo descrever esses vetores genéricos. Então, para qualquer direção que eu quiser, eu tenho um versor, ou melhor, um vetor unitário novo criado a partir dessa direção. E como eu crio esse vetor unitário do zero? Simplesmente, ó, o meu vetor, o meu versor, ele vai ser o meu vetor que eu estou analisando, que naquele exemplo ali daquele problema era o vetor de A para E, e divido isso pela norma desse vetor, a norma do vetor de A para E. E a partir disso eu obtenho o meu novo versor, que ele independe da intensidade, só depende da direção e do sentido que ele está localizado. Então tá aqui um exemplo de versor que a gente utiliza muito comum, que é o R, o θ, que é o versor na direção radial, e temos o v de θ, que é basicamente uma derivada de u de θ, ou seja, uma rotação em 90 graus. Então, o meu u de θ também é um outro versor, justamente nessa minha direção aqui. Mas, Carlos, como é que eu sei que ele é um versor? Simplesmente eu aplico a norma, ou seja, uma norma euclidiana é eu pegar o meu primeiro termo, que é o meu termo i, elevo ao quadrado, então eu vou obter cosseno ao quadrado. Pego o meu segundo termo, elevo ao quadrado, ou seja, meu seno de θ quadrado. E pego o meu terceiro termo, mesmo que seja zero, elevo ao quadrado, e somo tudinho agora. Cosseno quadrado mais seno quadrado, eu obtenho que é uma propriedade trigonométrica que equivale a 1. E tirando a raiz quadrada de 1, eu tenho que o valor da raiz quadrada de 1 é 1. Portanto, está provado que é um versor, porque a norma dele deu equivalente a 1. Sempre vai ser assim. Então está aqui um exemplo de normalização. Se você quiser normalizar, pego o meu vetor, divido pelo módulo dele. É uma outra normalização. Nesse caso aqui a gente está formando um vetor unitário, mas também é uma forma de normalizar. De boa aí, gente? De boa aí, gente? Tranquilo? Só tem Brown, né? Os outros tá vivo ainda. Cadê? Quem é que tá chamando aí? Tá o Gabriel, tá o Adriano. E aí, tá de boa por aí, gente? Tudo certo, então vamos embora. Beleza, vamos lá. Então aqui tá um problema mais prático. Um problema que não vai ser como a gente fazer. É o quê? O meu microfone tá ruim, é? Ou dele? Ah, pronto, deixa eu olhar aqui. Captei, captei. Chato com todos. Tá de boa, Gabriel, relaxa. Se tá tranquilo pra você, já tá tranquilo pra mim. Pode escrever aí que às vezes eu vou dando uma paradinha pra olhar. Vamos embora. Então tá aqui um problema prático que é justamente a gente vai ter um ponto em um bloco, ou seja, esse ponto está localizado no meu bloco e eu tenho esse bloco que ele está inclinado em relação à minha abscissa. E eu vou analisar a posição dele e outras coisinhas mais. Então, tá aqui esse exemplo para justamente a gente praticar como é que a gente faz
para trabalhar com o sistema de coordenadas. Então eu vou fazer esse exemplo aqui e vou deixar esse exemplo mais complexo, que é o tridimensional, para depois quando chegar em coordenada esférica, para não perder a graça. Então vamos lá. Problema 3. Eu acho que o Félix já fez isso na sala já. A gente tem aqui a letra A e a letra B. A letra A é justamente o seguinte. Tem o meu ponto P, que está localizado nesse bloco. Pode estar localizado ou no meio ou na borda. Aí cabe a você, dependendo de onde você escolher, vai modificar a resolução. Óbvio. E esse bloco, esse plano, ele está inclinado em beta graus. Ou seja, esse meu ângulo aqui, ele está genérico. É o ângulo que eu quiser trabalhar com ele. Então, partindo dessa ideia, eu tenho que a origem está localizada em O. Ou seja, é um ponto que você tem que escolher para montar seu sistema. Por quê? Porque todo problema ele tem que ser visto por um ou mais sistemas. E esse o único, é um sistema de coordenadas inercial. Ou seja, ele é um sistema que não vai variar com rotação ou com translação. Então, se eu tenho um sistema invariante com rotação e translação, eu tenho que denotar uma origem. E essa origem vai ser justamente o meu ponto O, que é o comum. Então, onde eu posicionaria o meu ponto A? O meu ponto O? Eu posicionaria meu ponto O justamente aqui, ó, no finalzinho do movimento. Por quê? Porque eu consigo analisar essa direção inclinada aqui a partir do meu ponto O. Imagine se eu ponho um ponto O distante. O ponto O como estou aqui na minha seta do mouse. Eu vou ter muito trabalho. Por quê? Porque eu vou ter que fazer um vetor que ligue dessa minha origem para o meu ponto aqui de queda e um vetor que ligue do meu ponto de origem até meu ponto P. E por que eu tenho que fazer isso? Porque eu tenho que denotar um vetor que ligue para um ponto final e um outro vetor que ligue para um ponto inicial. E basicamente a gente vai sair de uma parte mais prática para uma parte mais relativística. Então eu vou parar de descrever meu vetor posição e vou descrever agora o meu vetor relativo. Então para que se eu posicionar o meu vetor em um ponto indesejável, eu não vou estar facilitando para mim, eu vou estar dificultando, porque agora eu vou ter mais vetores para trabalhar, eu vou ter um relativismo a mais. Então é isso que a gente vai ver a posteriori com o número de resoluções. O posicionamento do meu sistema de coordenadas ele vai afetar a maneira que eu descrevo ele. Não vai afetar o valor, vai afetar a maneira que eu descrevo mesmo. Então isso é interessante porque possa ser que a gente posicione no lugar ruim e mude o cálculo, mas não o valor. Então vamos lá. Eu posicionando o sistema de origem ali no finalzinho da queda e que esse meu sistema ele seja fixo rotacionalmente e translacionalmente, eu tenho que o quê? Que eu possa observar o meu ponto P de duas maneiras distintas. A primeira maneira distinta vai ser eu posicionar meu P colado com o meu plano, porque é a maneira mais prática. Por que é a maneira mais prática? Se ele está colado com um ângulo, ele não tem. Se ele está no caso, se ele está paralelo ao meu plano inclinado, ele não tem um novo ângulo de inclinação. Então minha matriz vai ser muito mais simples. Eu posso descrever o meu vetor P1 aqui com um UB e um V de B. Um UB na direção radial, eu botei o U de B para cima, que é uma direção mais genérica, não tem problema, poderia botar um U de B apontando para baixo, já que meu bloco estaria descendo. E tem um V de B que está apontado sempre normal, ou seja, sempre transversal à minha direção radial, sempre em 90 graus. E tenho aqui que descrever o meu vetor. Nesse caso aqui, ó, eu descrevi ele em Z e em Y. Tudo bem, poderia descrever em X e Y? Poderia, mas descrever em Z e Y para ficar mais prático. Ou para usar outro modo. Então está aqui meu P1 de tio, que é uma descrição de vetor, e ele é decomposto em Y1, Z1. Y1, que é simplesmente um valor que eu atribuí para a minha coordenada em ordenada, e o meu Z1 para o meu valor da cota. O meu R, como ele é constante, ele vai jogado para fora, e ele justamente vai determinar o modo, ou seja, no caso, o valor do meu vetor, sempre a intensidade de O para P. Nesse caso aqui ele vai estar variável, tudo bem? Então deixa ele aqui fora. Por que é interessante a gente lembrar que ele está variado? Porque se eu quiser obter uma aceleração, uma velocidade, ele também vai ser incluído numa derivada. Ou seja, a gente já aplicaria aqui uma regra do produto. Porque ele também está variando, assim como o meu ângulo pode variar. Nesse caso aqui, meu beta é constante. Então, pela regra do produto, isso aqui seria zero. Aí, dando continuidade, descrevo aqui cosseno de beta e seno de teta, que a projeção beta
é a projeção na ordenada, sendo a ordenada y para cá, e seno de beta, a componente da minha cota, que é a projeção na cota, e justamente descrevo da outra forma agora para o problema anterior, utilizando o mesmo método. Colo o P1 num plano inclinado e descrevo o meu P2 dessa seguinte forma aqui, que basicamente vai ficar do mesmo jeito, só que com sinal negativo, porque está ao contrário. Então, a partir disso, eu já resolvo o meu problema. E se eu quiser destrinchá-lo, eu justamente posso incluir o meu ponto P em um ponto diferente que não esteja paralelo. Se eu posicionar meu ponto P no meio do bloco, o que é que acontece? Eu tenho um ângulo de inclinação. E daí a gente retoma para o mesmo caso inicial, que é eu pegar isso aqui, ó. Matriz de rotação não. Que eu pegar esse exemplo, não, esse aqui, pronto. Eu pego esse meu exemplo do ponto aqui, ó, que está fixo, e meu sistema que está sendo modificado. Ou pego aqui meu ponto fixo e utilizo no sistema que não está sendo rotacionado. Então fica duas maneiras que eu quis utilizar. E aqui está a minha transformação de coordenada para eu modificar de U de θ, no caso U de beta e V de beta para I J. Então, basicamente, tudo que a gente viu pode ser aplicado em um exemplo prático de um bloco caindo. E fica aí a reflexão que qualquer exemplo que eu tiver, eu posso dar uma dificultada. Óbvio. Por que dificultada? Porque esse é o método mais chato, minha gente. Imagina a prova, você for fazer uma matriz de transformação, fazer uma matriz de rotação, analisar o posicionamento do sistema de coordenadas. Tudo isso aí, minha gente, vai ser 40 minutos para nem terminar uma questão. Então, o que, é que eu estou mostrando aqui é só um exemplo que tem, obviamente, várias maneiras de serem feitos para que a gente consiga chegar no mesmo resultado, tá? Então, tá aqui ó, a continuação do exemplo. Observe, eu posso aqui ó, denotar um P3, que é um outro vetor quando ele já está no estágio inicial, introduzo uma rotação, coloco o ponto P no meio, como está descrito aqui, coloco no outro exemplo lá o ponto P no meio também, para o caso que o plano está inclinado para o outro lado, e assim respectivamente. E esse aqui é o exemplo da esférico, mas eu não vou fazer ele agora não. Vamos embora aqui para a coordenada polar. Então, a coordenada polar, ela basicamente vai pegar o gancho de tudo que a gente fez antes. Ela vai se basear em um sistema de coordenadas inercial, que no caso é meu cartesiano, x e y, e vai basicamente criar um vetor, que é também um vetor unitário, ou seja, um vetor, é r e é θ. E esse meu r e é θ, ou o de θ e v de θ, justamente vai ser o meu vetor unitário radial, e meu e de θ vai ser um vetor unitário angular. Ou seja, o meu vetor angular ele é transversal ao meu radial. Se eu derivar ele, se eu derivar r, eu obtenho θ. Mas se eu derivar θ, eu não obtenho r, eu obtenho menos r. Algo que a gente vai ver já já. Como é que ele funciona isso? Eu tenho agora aqui ó, um vetor que vai aqui ó, do meu ponto final aqui P até a minha origem e denoto aqui esse vetor com uma direção R, que é a sua direção de maior comprimento, e um θ em relação ao ângulo que vai sempre subindo. Então, com infinitésimo de ângulo, eu tenho aqui uma variação desse movimento. Por quê? Porque meu R ele depende intrinsecamente do meu θ, do meu ângulo. Então, se eu quero um θ aqui com a minha decomposição cosseno de θ e seno de θ, justamente dependendo desse ângulo, essa coordenada pode estar variando, realizando um movimento circular. Então, essa minha coordenada polar, ela basicamente vai ser um vetor radial e um vetor angular que vai trazer a propriedade circular para o meu problema. Ou seja, nem todos os problemas é resolvidos de maneira cartesiana. Eu necessito de um vetor que esteja sempre em um ângulo polar, sempre em uma relação polar, como a gente vê em cálculo 2. Por quê? Porque isso vai facilitar para a gente de transformar, de analisar o movimento, de até fazer um gráfico se necessário. Então eu posso descrever aqui meu R de maneiras básicas. Ó. Tem o meu limite, que é a forma mais comum, e tem a forma mais básica, que é a que eu geralmente utilizo, né? Eu pego o meu R ó, e decomponho. Eu decomponho ele, eu basicamente monto outra matriz de transformação, sendo meu R dado por cosseno de θ, seno de θ, e meu Rθ sendo gerado como menos seno de θ, tá aqui o valor dele, menos seno de θ e cosseno de θ. O que prova o que eu disse anteriormente. Se eu pego o meu cosseno e derivo, eu obtenho o quê? Menos seno. Se eu pego o meu seno e derivo, obtenho o meu cosseno. E entrego que o meu R
ele é sempre perpendicular ao meu eθ. Ou meu eθ é perpendicular ao meu r, sempre nessa ordem assim. Então eu posso descrever o meu círculo polar dessa seguinte forma. Eu detenho o meu vetor, que ele vai determinar a direção, ou seja, o módulo dele, e multiplico pelo meu vetor polar, que é o meu vetor radial. Eu botei aqui embaixo o meu vetor posição com o de θ, mas ele também é denotado com o vetor ER. Então eu poderia substituir aqui esse R com um ER. E outra maneira de denotar. O R aqui vai analisar o módulo e o de θ vai analisar a direção e o sentido. A direção vai ser sempre essa direção aqui. E o sentido é ou pode estar para cima ou pode estar para baixo. E assim vai, para cada problema. Então é interessante a gente também retomar aqui, ó, essas propriedades básicas, que ela sempre vai ajudar a gente. Às vezes a gente tá lá sempre frustrado, nossa, caramba, matemática superior, cálculo superior. Mas os problemas da gente às vezes são tão simples que nem parece. Como por exemplo aqui, ó. Eu adicionei um resumo para o pessoal que faz Enem, etc e tal. Aí depois se vocês quiserem dar uma olhada, vocês olham, tá no Drive também. E aqui, ó, ele tem relações básicas, ó, de vetores. Deixa eu só voltar aqui mais. Relações básicas de regra do paralelogramo, lei de cossenos, lei dos senos, etc e tal. Tudo isso escrito à mão. E relações circulares, ó. O meu θ, ele é quem? O meu comprimento de arco sobre o raio. A minha velocidade angular é quem? É a minha variação do ângulo θ em relação ao tempo, ou melhor, é a minha velocidade linear em relação ao raio, e assim respectivamente para a minha coordenada polar. Por quê? Porque na minha coordenada polar ele vai respeitar essas mesmas relações que a gente via na matemática básica. Só que agora ele vai dar uma complicadinha. Por que uma complicadinha? Porque a gente está estudando vetores. Então, se a gente está estudando vetores, ou melhor, a álgebra linear aliada à física 1 e física 2, a gente vai ver umas coisinhas a mais, que é justamente eu pegar essa minha análise mais básica e dar uma incorporada nela. Então, como eu incorporo? Se meu θ ele é denotado como cosseno de θ, seno de θ, o que acontece se eu derivar para obter minha velocidade, já que eu tenho o meu vetor posição descrito dessa maneira aqui? Eu tenho que o meu v de θ ele vai ser uma derivada parcial em relação ao tempo desse vetor, porque é parcial. Porque esse meu r aqui ele pode variar, já que eu tenho um comprimento variável, e o meu de θ ele varia em relação ao ângulo. E como é que fica esse cálculo? Se eu variar aqui, aplico a regra do produto. Portanto, eu vou ter aqui a derivada em relação ao tempo de r, que eu vou obter o r ponto e multiplico por o de θ, e tenho a derivada em relação ao tempo de u de θ, porém com r constante. R constante e u de θ ponto. Como é que fica o de θ ponto? É só derivar aqui, ó. Se eu tenho cosseno de θ e seno de θ, que significa o de θ, que eu já disse que é igual a r, a derivada de r é equivalente ao meu eθ, porém uma derivada em relação ao tempo. Então, eu derivo o argumento de fora e derivo o argumento de dentro, que é basicamente uma regra da cadeia. Então, derivando o argumento de fora, eu tenho que cosseno de θ vai ser menos seno de θ. E derivando o argumento de dentro, eu tenho que o meu θ, em relação ao tempo, vai ser θ ponto. Já para o meu seno, derivando o argumento de fora, derivando o seno, eu tenho cosseno de θ. E derivando o argumento de dentro, θ ponto. Portanto, eu tenho um θ ponto aqui e tenho um θ ponto aqui. Um θ ponto em relação a I, um θ ponto em relação a J, que é outra forma de a gente notar isso aqui também. Jogo o θ ponto para fora e digo que meu ER ponto, ou meu U de θ ponto, é equivalente ao meu Eθ multiplicado pelo meu θ ponto, como está descrito aqui dessa maneira. E o meu R ele é mantido. Por quê? Porque ele é constante. Agora quem está sendo variado é o meu U de θ. Então não sei se deu uma viajada agora ou se vocês ficaram bugados da forma que eu falei. Mas basicamente o que eu estou querendo dizer é que eu estou derivando o meu vetor posição na minha coordenada polar, que é outra coordenada que traz características circulares para problemas, para simplesmente derivá-lo em regras de produto e regra da cadeia, dependendo do caso aqui. Como em relação ao tempo, eu aplico a regra do produto e, respectivamente, a regra da cadeia quando derivar o de θ. Por quê? Porque o de θ ele varia em relação à angulação e a angulação varia em relação ao tempo. Então, a gente obtém um resultado aqui ó, dessa maneira. Aí bate aquela dúvida agora.
O que significa cada termo dessa velocidade? Eu tenho aqui um termo R ponto, que ele indica a velocidade que está variando em relação ao tempo numa mesma direção. Ou seja, eu estou analisando uma velocidade transrelacional, minha gente. Uma velocidade que muda só em relação à direção, ou seja, só o sentido dela. E ela não depende da rotação, nesse caso aqui. Ou seja, eu estou analisando basicamente uma velocidade que ela é radial, que ela está saindo para fora aqui desse sistema, está saindo para fora ou entrando, dependendo do caso se for centrípeta ou não. E aqui, ó, eu tenho uma relação de velocidade angular, ou seja, eu tenho um θ-ponto, que é basicamente a minha rotação, a minha velocidade de angulação. Tenho o meu R, que é basicamente o R, o raio de circunferência. E tenho o meu V de θ, que é o vetor unitário na direção do ângulo. Ou seja, o meu primeiro termo é uma velocidade que pode estar para fora ou para dentro. Geralmente a gente utiliza ela para dentro, que a gente analisa isso como uma velocidade centrípeta. E o meu r θ ponto é basicamente uma velocidade angular. Então a gente tem aqui os termos que caracterizam o movimento polar. Se a gente aplicar uma resultante desses dois vetores, a gente vai formar um vetor que ele vai estar um para baixo, um para o lado, e esse vetor está na direção do círculo. E isso é provado quando a gente vai encontrar aceleração. E essa aceleração é justamente a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo. Ou seja, o que acontece se eu derivar a minha equação anterior em relação ao tempo. Eu vou pegar esse meu resultado aqui, ó, r ponto o θ mais θ ponto r v θ, e derivo em relação ao tempo. Derivando em relação ao tempo o primeiro termo, eu aplico a regra do produto. Então, aplicando a regra do produto, eu obtenho que r, dois pontos, multiplicado por de θ. Aqui eu já deixei separado, mas a gente vai fazendo com mais calma. R dois pontos multiplicado por o de θ. Depois, R ponto multiplicado por o de θ. Beleza, primeiro termo. Que já caracteriza com isso aqui. E quem é o de θ ponto? O de θ ponto a gente já viu que é a derivada do meu vetor R. Ou seja, θ ponto vezes é θ. Beleza, a gente já inclui isso aqui. E agora deriva o segundo termo. A gente vai derivar o θ ponto, que vai ficar θ dois pontos. Depois mantém o θ ponto constante e deriva o r, tudo se multiplicado por v de θ. E depois deriva o v de θ. E daí a gente soma tudo e obtém essa simples equação aqui. Simples não, né? É óbvio que dá uma dificuldade e ela é um pouquinho chata. Mas o que ela significa? Basicamente, quando a gente vai derivando cada termo, aplicando a regra do produto, a regra da cadeia, e depois somar tudo só, o que a gente obtém? Obtemos quatro acelerações. E essas quatro acelerações polares são as quatro acelerações que estão regendo todo o movimento do nosso universo, basicamente. Claro que a gente tem movimentos gerais, etc e tal. Porém, essas acelerações estão em todos os cantos. O primeiro termo, se vocês repararem, eu volto a bater na mesma tecla. A gente tem um U de θ, ou seja, uma aceleração, no caso, um vetor unitário radial. Ele só está variando nessa direção aqui, ó. Então, se eu tenho algo que está sendo derivado duas vezes em relação ao tempo, que é o meu r dois pontos, e está nessa direção o de θ, ele é a minha aceleração tangente, porque ela só vai mudar em relação à translação, ou seja, o direcionamento dela vai ser o mesmo. A única coisa que vai mudar é o sentido. Então posso ir para frente, para trás, nesse caso aqui, para o centro, sair do centro, em relação ao meu círculo. Já o outro termo aqui, ele se refere à aceleração centrípeta, ou seja, essa aceleração aqui que vai estar sempre tendendo ao centro. E por que negativo? Negativo porque a gente denota o vetor positivo em relação ao xy. Então ele sempre vai estar para fora. Mas como a relação centrípeta vai estar sendo puxado para dentro. Por isso que tem um negativo aqui antes. Então R vai ser o raio da circunferência e o θ ponto ele vai ser a velocidade angular elevada ao quadrado, que é o θ ponto quadrado. E tudo isso na direção de θ. Já na direção v de θ, ou é θ, eu tenho aqui o 2r ponto, θ ponto, o primeiro obtido a partir da regra do produto aqui, e o segundo obtido a partir da regra do produto do lado de cá, que significa a minha aceleração de Coriolis. É a minha taxa que eu estou variando o meu raio e estou variando a minha velocidade angular. E isso multiplicado por duas vezes. Ou seja, tem exemplos muito práticos disso, que é basicamente você estar dentro de um carrossel e jogar uma bola em direção ao seu amigo.
o que acontece com você? Acontece simplesmente que a bola ela não vai realizar um trajeto curvilíneo e nem retilíneo em relação a você. Ela vai realizar outro movimento em relação à aceleração de Coriolis. E eu até vou trazer um exemplo prático aqui. Ó. Essa aceleração de Coriolis. Pronto. Porque é interessante a gente ver um exemplo desse. Porque fica mais fácil de praticar, analisar o movimento. Aí tem vários efeitos de aceleração de Coriolis, como formação de furacões, o sentido de giro da descarga. Eu não acredito muito nisso não, porque a descarga basicamente ela é algo que você pode criar o sentido dependendo de como você configura o layout dela, né? Então não é muito interessante aplicar esse movimento à aceleração de Coriolis. Mas tem aqui, ó, um exemplo bem simples que é o pêndulo de Foucault. Deixa eu ver se aparece aqui nessa imagem. Tirar o som, que não é interessante. Deixa eu passar o comercial também, né? Porque tem dessas. E a gente vai ver o efeito da aceleração de Coriolis em relação ao pêndulo de Foucault. Ou seja, todos os pêndulos eles basicamente não vão se movimentar em uma única direção. Ele vai se movimentar em várias direções. E isso é notável com o pêndulo de Foucault. Ou com um exemplo aqui ó, de um carrossel que está rotacionando. Se eu arremessar uma bola dessa minha posição aqui para o meu amigo que está aqui, vai acontecer que a minha bola realiza um trajeto não retilíneo, ou seja, não vai desse ponto até aqui. Vai realizar esse movimento curvo aqui por conta da aceleração de Coriolis, como está demarcado por esse vídeo aqui. Então é interessante a gente refrisar isso, porque lá na terceira unidade, quando a gente estiver vendo algo mais próximo de mecanismo, que são corpos rígidos, a gente vai ver que essa aceleração de Coriolis ela vai ser importante e ela vai estar sempre associada a movimentos de engrenagem que a gente vai estar analisando, movimentos relativos, isso vai ser importante. Então, fiquem ligados nisso aí, tá? Então, vamos embora aqui, continuar. E o outro termo, por último, é a única aceleração que falta, a aceleração angular. Ela depende justamente do meu raio de circunferência e depende da minha taxa de variação do ângulo dupla em relação ao tempo. Então, a minha taxa de variação do ângulo dupla, eu derivo ela duas vezes em relação ao tempo, vai me entregar minha aceleração angular, que é o meu raio multiplicado por θ dois pontos, e isso na direção v de θ, ou seja, na direção angular, na direção no qual meu ângulo está sendo rotacionado. Então é interessante a gente estar ciente disso, porque essas quatro acelerações vão estar sempre presentes nos problemas. Possa ser que a gente não trabalhe com ela, por exemplo. Se eu disser que o meu círculo ele não está variando, ou seja, a cada ponto do meu movimento, a minha bola sempre está presa ao final do círculo. Como é esse exemplo aqui do carrossel? Eu tenho esse exemplo aqui do carrossel. Vamos supor que essa bola aqui ela esteja sempre nessa superfície aqui externa, ela não esteja variando. O que aconteceria se ela rotacionar? No caso, a bola, eu estou me referindo ao cidadão de azul. O que acontece com ele? Ele tem um raio constante em relação ao centro de rotação, que o centro de rotação é esse ponto aqui. E o que ocorre com ele? Justamente o meu R ele não vai ser variado. Então eu não tenho nem um R dois pontos e nem tenho um R ponto. E a única coisa que eu vou obter é uma aceleração centrípeta e uma aceleração angular. E isso é análogo ao que eu falei anteriormente, já que esse termo aqui é um termo que vai se referir à velocidade centrípeta e esse termo aqui é um termo de velocidade angular. E ele vai estar presente porque nesse caso o meu raio não vai estar variando. E outras coisas mais a gente pode observar disso aqui. Se o meu raio não está variando, significa que eu não tenho uma aceleração tangente. O meu corpo nunca vai estar saindo desse trajeto circular. Ou seja, eternamente ele vai estar sempre realizando uma circunferência. E é muito raro a gente ver isso em problemas. Tem alguns exemplos práticos que eu coloquei nas listas. Cadê aqui na ficha do Tong? Tem alguns exemplos práticos como esse daqui, que a gente pode usar, esse aqui, no caso a gente vai utilizar o sistema de coordenada, né? Mas se a gente observar no plano, vai estar realizando uma circunferência. Esse exemplo, oi, oi, então, estou no Drive, tá, vai estar gravado, vai. Eu acho que eu até disponibilizo hoje, se dependendo da internet aqui.
Pronto. De nada. Qualquer coisa, se tu não entendeu, pô, tu pode avisar aí. Se quiser fazer uma sugestão também, fica à vontade, né? Pronto. Essas aqui tá mais teórica, mas depois eu vou trazer mais questões. Beleza? Pronto. Isso aí agora só ficou eu, Adriano e Gabriel. Então vamos dar continuidade aqui. Se vocês quiserem sair também, tá, mais gente. De boa, fiquem à vontade aí. Vai estar gravado, vocês vão assistindo no momento de vocês, né? Porque é o sábado, cada um tem um seu descanso também, né? Não vamos explorar. Então, só dando continuidade aqui na ficha do Tong, que está lá no Drive, só fazendo contexto. Exemplos práticos como o do foguete, eu posso trabalhar com coordenada de trajetória ou coordenada polar. Exemplos do carro, posso trabalhar com coordenada polar ou não. Aqui, velocidade relativa, exemplo da caixa e inúmeros outros problemas. Eu posso estar trabalhando com vários sistemas de coordenadas à medida do meu problema e pelo que eu quiser trabalhar, seja mais fácil ou mais difícil. E cada um deles vai ter uma particularidade em relação a essas acelerações aqui. Possa ser que tenha aceleração de Coriolis, possa ser que não tenha. Tem aceleração tangente, ou não tem, e assim respectivamente. Então vamos seguindo. E agora a gente vai para coordenadas cilíndricas, que é basicamente a continuidade de coordenadas polares. Então a gente vai pegar a coordenada polar e vai introduzir agora uma cota, a mesma cota que a gente tinha anteriormente no eixo de sistema cartesiano. Ou seja, eu pego a minha circunferência e posso agora trasladá-lo em relação a uma direção, ou seja, posso movimentá-lo em relação à direção z. E isso aqui é basicamente minha coordenada cilíndrica. E ela nos possibilita várias ferramentas, como montar, por exemplo, o perfil de um parafuso, posso montar esse mesmo problema aqui, ó, que a gente já de cara já conhece que é um perfil elíptico não, que é um perfil cilíndrico, aqui está formando um helicoide. Então, cada problema desse aqui vai ter uma particularidade e cada sistema vai ser mais apto para resolvê-lo. Então, aqui na coordenada cilíndrica, eu descrevo o meu vetor, que ele vai do meu ponto P, a, da minha origem até meu ponto P. Eu descrevo como R de P em relação a O, como eu já mencionei anteriormente. Então, ó, isso aqui ó, é equivalente a o meu módulo R multiplicado na direção de R e mais o ZK. K é um outro vetor que ele invaria em relação ao tempo. É o mesmo vetor que a gente tinha na coordenada cartesiana. Porém, ele é invariante em relação ao tempo. E já o Z determina justamente onde é que ele está localizado em relação à cota. O meu R é a intensidade desse meu vetor direção e meu R é o meu vetor radial em relação a essa direção aqui, ó, meu ângulo polar aqui. Se eu quiser obter a minha velocidade e a minha aceleração, eu mantenho da mesma forma. Se o meu vetor R, como está demonstrado aqui abaixo, ele está analisando o meu ângulo que eu estou realizando, já que o meu helicoide está sempre aqui, ó, no sentido horário ou sentido anti-horário, eu tenho que, derivando em relação ao tempo a expressão de posição, eu vou obter a minha velocidade. Então, aplicando a regra do produto e a regra da cadeia, para cada uma dessas particularidades, eu vou obter minha coordenada cilíndrica. Para obter minha velocidade, eu aplico a regra do produto, desse primeiro termo, e só derivo em relação ao tempo o último termo. Por quê? Porque o K é invariante, ele não varia nem com a rotação e nem com o tempo, já que a coordenada z ela faz parte da coordenada inicial, ela não varia. Então a única coisa que vai variar aqui é meu z. Então, a primeira vai ser R ponto multiplicado por R, e a segunda mantenho o R constante e multiplico, no caso, e derivo o Eθ, o R, em relação ao tempo. Que no caso, eu obtenho o meu θ ponto, é θ. E já o outro termo, eu tenho meu Z multiplicado por K. O Z vai ficar Z ponto e o K permanece constante, que no caso vai ser invariante. E para uma aceleração é módulo análogo. Basicamente aqui eu derivo em relação ao tempo tudinho e obtenho a mesma expressão de antes da coordenada polar, porque se eu vou derivar essa equação aqui em relação ao tempo e o de θ, ou meu é R, e o meu de θ, ou é θ, é variante com minha angulação e com o tempo, eu vou obter a regra do produto e depois a regra da cadeia simultaneamente. E vou obter essa mesma expressão aqui. A primeira vai se referir à componente tangente, a segunda vai se referir à componente centrípeta
A terceira vai se referir a Coriolis, no caso, a terceira deveria ser essa aqui, eu botei na frente. Enfim, essa aqui é de Coriolis, essa aqui é angular, e essa última aqui é introduzida porque a gente está na coordenada cilíndrica, ou seja, tem um valor na cota z. Então a gente tem uma aceleração que pode ou não estar presente na cota z. Aí fica aquela pergunta: como é que eu sei que essa coordenada está verdadeira? Como é que eu dimensionei ela de modo correto? Simples. Se eu zerar meu z, se meu z estiver fixo em algum canto, a única coisa que eu vou ter é um trajeto polar. Ou seja, a coordenada polar é uma consequência da coordenada cilíndrica. Então, se o meu z for equivalente a zero, meu z não variar, supondo aqui que eu não tenha nem deslocamento em z, que meu z esteja na origem, eu vou ter a descrição de uma coordenada polar. E eu consigo validar meu resultado, mostrando que minha coordenada polar ela depende da coordenada cilíndrica. E a coordenada cilíndrica é uma, vou dizer que uma evolução, melhor, uma expansão da coordenada polar. Nesse caso, para formar um helicoide. Então, dando continuidade, ao anexar uma cota z na coordenada polar, obtemos a coordenada cilíndrica, como está descrito aí. E agora, a única coordenada que falta antes da gente partir para a trajetória é a coordenada esférica, que é basicamente também outra ramificação mais sofisticada da coordenada polar. Se a gente pegar a coordenada cilíndrica e simplificá-la, a gente vai obter a coordenada polar. Por que eu não escrevi um outro termo para a coordenada esférica? Simplesmente porque dá para obter ela em relação a um problema muito interessante que é o problema 3, que é descrever a posição da partícula mediante as hipóteses adotadas. Então, se eu tenho aqui um problema que eu tenho um sistema de coordenadas cartesiano e tenho um ponto P, que ele está localizado em um ângulo φ e um ângulo θ, um ângulo θ no plano XY em um ângulo φ no plano ZY ou ZX, é o mesmo ângulo de inclinação, eu posso descrever uma coordenada esférica que é capaz de analisar esse movimento, assim como o meu sistema de coordenadas cartesiano. E muitas vezes o sistema esférico é até mais fácil que o cartesiano, dependendo do problema, com problemas de calote e etc. E tal. Então, como eu monto o meu vetor posição desse sistema aqui? Então, montando o meu vetor posição, espero que dê para enxergar tranquilamente aqui. Como é que eu vou obter esse meu vetor posição? Tá meio ruim a imagem, mas vamos lá e depois eu mando a imagem melhor. Primeiro a gente vai analisar o que? Vamos analisar esse meu direcionamento, que é da origem até o ponto P. E eu vou simplesmente analisar as minhas componentes x, y e j. A partir de x, y e j, eu vou decompor cada parte do meu problema em um plano. Vou decompor o plano XY, depois vou decompor o plano ZY e depois vou decompor o plano ZX. E cada um desses vai me dar um valorzinho para que eu consiga montar uma resultante do meu problema. Ou seja, se eu tenho aqui um vetor que vai da origem até o ponto P, no meu plano ZY, eu consigo analisar a decomposição desse meu vetor em relação a y e depois em relação a z. E como ficaria isso? Em relação ao logo xy, eu posso escrever o meu ponto P só demarcado nesse ponto aqui, que é a projeção dele. Então, eu tenho cosseno de θ, que ele vai analisar essa minha cota aqui, esse meu valor em x, e tenho o meu seno de θ, que ele vai analisar essa parte oposta, o caso, o seno do cateto, no caso, eita, quase que eu me embolo. A gente vai analisar o meu cateto oposto, que é dado pelo seno. Seno multiplicado pelo comprimento R. E R eu estou chamando a distância de O até o ponto P. Então, com isso, a gente faz a projeção no eixo X e no eixo Y a partir do meu plano XY. Agora a gente vai para outro plano. A gente vai para o plano XZ. Como é que ficaria esse meu vetor O de P para o meu plano XZ? Eu vou pegar o meu x, que vai ser dado pelo cosseno de φ. Então, o cosseno do ângulo de φ vai determinar a minha análise da minha componente no eixo da abscissa. Já o meu seno de φ vai analisar o meu cateto oposto ao ângulo φ, vai analisar essa componente no eixo de z. Então, o seno de φ é responsável por observar essa projeção no eixo z.
E tudo isso multiplicado por R já monta o meu vetor P til no plano XY. E finalizo montando para o plano YZ. No plano YZ, o meu cosseno de φ ele vai ser responsável por determinar o valor da cota em Y, que é análogo ao meu valor do plano XZ. Por quê? Porque cosseno de φ ele é equivalente tanto para o plano X quanto para o plano Y. E isso é uma propriedade que a gente vê ao decompor quando a gente está fazendo isso aqui agora. Então, dando continuidade, se eu decompor aqui no meu plano y, z, o meu vetor r, eu tenho que ele vai obter uma componente oposta que é equivalente a r seno de φ. Ou seja, o seno de φ, tanto no plano xz quanto no plano yz, é o mesmo. Então, o φ aqui, dependendo de qual for seu valor, vai influenciar nesses dois planos, assim como vai influenciar na componente x e na componente y. E agora, para a gente montar uma forma genérica para a minha equação de coordenada esférica, eu vou analisar esses mesmos valores. Eu noto que o θ e o φ eles vão estar variando, e cada um desses vai trazer uma modificação para x, y e, respectivamente, para z. Se eu modificar meu ângulo θ, o que, é que vai acontecer com meu ângulo? O que, é que vai acontecer com a minha componente x? Ela vai ser variada em relação ao cosseno, como a gente obteve no primeiro plano. Então, r multiplicado por cosseno de θ já é a primeira parte da descrição. E a segunda parte da descrição é eu analisar os outros planos. Se eu mudar meu φ, o que acontece? Se eu mudar meu φ, eu tenho que a relação trigonométrica de cosseno vai ser capaz de descrever o meu eixo x. Então, a gente vai multiplicar r cosseno de θ vezes cosseno de φ e vai obter a primeira parte da coordenada esférica, que é só a coordenada em x. Já para a segunda parte, que é a coordenada em y, a gente vai pegar o primeiro plano, que é o plano xy, e temos aqui o r multiplicado pelo seno, vai ser a primeira parte do que a gente vai obter aqui, e a segunda vai ser o quê? Vai ser o meu r multiplicado por cosseno de φ. Por que cosseno de φ? Porque no terceiro plano, o meu cosseno de φ impacta o valor da cota de y. Então, a gente multiplica r seno de φ, seno de θ e cosseno de φ, e a gente obtém a coordenada de y no eixo esférico, no sistema esférico. E para finalizar com o z, como o z ele só depende de r seno de φ, tanto para o plano xz e para o plano yz, não preciso modificá-lo por θ. Por quê? Porque com a mudança de θ, ele não vai mudar em nada. Ele só muda com a relação de cota desse meu ângulo φ aí. Portanto, o r seno de φ já é capaz de descrever esfericamente meu eixo z. E aqui a gente já tem todos os eixos transformados. A gente poderia obter de outra forma? Óbvio que poderia. Eu posso denotar vetores unitários. Um vetor unitário na direção radial, que é na direção de O até P. Um vetor transversal, que é o meu vetor angular, para φ. E o meu vetor radial, ou no caso, o meu outro vetor angular na direção de θ. E aí eu começo. Boto um ângulo de 0 graus. Como fica o meu vetor angular de θ? Vai ficar de um jeito. Se eu botar 90 graus, como é que vai ficar? Vai ficar de outro. Se eu pego o meu φ e boto para 0 graus, como é que vai ficar meu vetor angular, meu vetor unitário angular? Vai ficar de um jeito. Se eu botar φ igual a 90 graus, vai ficar de outro. Então, daí a gente já consegue também obter essa mesma relação que a gente obteve aqui. X é igual a R cosseno de θ cosseno de φ, e Y é igual a R seno de θ seno de cosseno de φ. E já o Z é R seno de φ. É uma relação de coordenada esférica. E daí a gente já monta a nossa relação. E é provado que, se o meu φ for equivalente a zero, como é que eu fico? Eu obtenho a minha coordenada esférica, porque primeiro eu cancelo o meu z, que seno de zero é zero, e cancelo o meu cosseno de φ, porque meu cosseno de φ com 0 graus vai ser 1. E eu obtenho nada mais do que uma relação o quê? Relação esférica. Acabou meu problema. E se meu φ ele estiver variando? Aí eu obtenho o quê? Uma relação polar. E aí a gente resolve o problema também dessa mesma forma. Tudo bem? Então, cada valor de φ pode ou não chegar numa coordenada polar. E até ser responsável também por ser o valor da coordenada cilíndrica, já que eu posso obter a coordenada cilíndrica a partir da coordenada esférica. E aí a gente tem essas três coordenadas que a gente já referenciou, polar, cilíndrica e esférica,
que são coordenadas que uma depende de quê? Da direção radial e outra depende de ângulos, como a esférica, a cilíndrica e a polar. E ambas são variantes no tempo, ou seja, tirando a coordenada cilíndrica, que tem o z, a cota z, que invaria no tempo, as outras variam em relação ao tempo e em relação à posição. A única que é inercial, que a gente sempre vai considerar nos outros problemas, associado a uma dessas outras três aqui, vai ser a coordenada cartesiana, que basicamente vai ser a coordenada de origem de tudo que a gente vai trabalhar aqui. E para fechar, a gente tem a coordenada de trajetória, ou coordenada normal e tangencial, que são coordenadas que a gente vai analisar a suposição de trajetos curvilíneos no qual vetores irão descrever todo esse comportamento infinito de curvas. Então imagina aqui que a gente tem um trajeto genérico, denotado por essa curva daqui, e eu quero descrever esse movimento dessa partícula nessa trajetória. Então eu vou descrever movimento de trajetórias, no qual essa partícula vai estar realizando movimentos circulares de proporções enormes. E a partir disso eu posso fazer essa mesclagem de análise polar e análise de trajetória para esse movimento curvilíneo de infinitas circunferências. E como é que eu começo descrevendo esse problema? Primeiramente, descrever um vetor posição para isso é extremamente difícil, porque partindo do pressuposto que a gente tem um trajeto indefinido com várias curvas infinitas, é muito complicado a gente montar um vetor posição. Então, como é que a gente começa resolvendo o problema? A gente começa descrevendo um vetor velocidade. Então, a velocidade ele vai ser um módulo do meu raio, o raio dessa minha curva, multiplicado pelo beta ponto, que é justamente essa minha velocidade angular. E basicamente a gente está descrevendo aqui a velocidade como uma velocidade angular. Mas existe outra forma de denotá-la? Existe, que é a forma que a gente vai partir de origem para achar a aceleração. Ou seja, a velocidade dessa minha partícula é igual a um módulo da velocidade, ou seja, o valor numérico da velocidade numa direção tangente, uma direção como está aqui denotada no gráfico, uma direção que sempre está tangenciando o movimento, sempre está querendo sair dessa trajetória. Então, como é que a gente encontra aceleração a partir disso? Eu derivo em relação ao tempo essa minha velocidade. E o que é que eu obtenho? Se eu derivar a minha velocidade em relação ao tempo, eu vou obter a minha aceleração. Então, aplica a regra do produto. Na primeira eu vou ter V, que vai virar V ponto, multiplicado por E tangente, já que eu mantive o E tangente constante, e depois aplica a regra do produto novamente, ou seja, mantenho o V aqui constante e aplico a derivada em relação ao tempo do meu E tangente. Como é que vai ficar a derivada em relação ao tempo do meu E tangente? Vai ficar V quadrado sobre RC. Por que V quadrado sobre RC? Porque basicamente o meu primeiro termo ele vai estar analisando a velocidade que sempre vai estar aceleração, desculpa, que sempre vai estar tangenciando a curva, querendo sair dessa curva infinita. E meu outro termo, ele vai ser meu termo de coordenada normal. Ele vai estar sempre tendendo ao centro do raio de curvatura, sempre querendo fazer esse trajeto circular, para que o somatório desses dois vetores nos entregue o quê? Nos entregue a aceleração resultante. Então, o meu v quadrado vai ser a norma da minha velocidade, ou seja, pego a minha velocidade em x, em y e em z, elevo o quadrado cada um e somo tudinho, depois tiro a raiz quadrada, esse é meu v quadrado, e RC é justamente meu raio de circunferência. Raio de circunferência que geralmente é dado. E se não for dado, vai haver uma maneira mais fácil de descobrir. Por que a maneira mais fácil? Porque, em relação a vários problemas, várias hipóteses e vários cálculos matemáticos para isso, no caso, existe uma equação que é capaz de encontrar o raio em relação a essa derivada aqui. Eu tenho dy dx quadrado somado com 1, depois elevo isso aqui a 3 sobre 2, obviamente isso aqui vai ficar uma raiz, e divido pela normalização de dy quadrado sobre dx quadrado, que eu estou basicamente analisando a derivada da minha posição, a derivada secundária da minha posição para achar uma aceleração. Então isso aqui é outra maneira da gente encontrar o que? O raio de circunferência, tá certo?
Então, tem aqui, eu até botei prove, caso alguém queira. Mas o cálculo não é legal, o cálculo é muito irritante e muito grande. Então, sempre que tiver um problema, não se assuste. Você não vai precisar dessa equação aqui. Eu nunca vi essa equação ser utilizada em um problema de cara. Pode encontrar ela? Pode. Você vê com ela na equação, já bota e acha a resposta do raio. Mas sempre vai ter uma ferramenta aqui, ó, uma trigonometria lá, uma trigonometria aqui, uma definição teórica que você esqueceu, mas vai ser capaz de descrever a aceleração. E assim você vai encontrar o raio de circunferência, tá? Não precisa se apegar tanto a essa equação daí. Então tá aqui tá outra forma da gente denotar a velocidade. Tá aqui tá, esse φ aqui não é uma densidade, tá, minha gente? Esse φ aqui é o raio. Em alguns materiais didáticos eles utilizam φ como o raio de circunferência. Se eu derivar em relação ao ângulo, meu é tangente, eu obtenho meu é normal. Se eu derivar o que? Meu é tangente em relação ao tempo, eu obtenho beta vezes é normal. Aqui está a minha aceleração, derivando devagarzinho. Eu obtenho aqui a minha componente normal, minha componente tangencial e assim respectivamente. Então vocês já estão munidos de todas as ferramentas de coordenada para resolver cada problema. Então agora a gente já pode partir para a prática e resolver problemas, tá certo? Então, na monitoria passada eu resolvi foi 4 questões, vou digitalizar e vou compartilhar elas. E para a aula de hoje a gente encerra por aqui nesse ponto. Como eu disse, a aula de hoje é mais teórica. Nessa aqui eu não trouxe exemplo porque só nessa aula já deu 1 hora e 40 minutos. Então não é interessante a gente fazer mais exemplo agora, já que eu já estou um pouco cansado. E já na outra aula a gente vai ver cinemática. Então, como eu já dei toda a parte de sistema de coordenadas, então basicamente é só revisar ou tirar algumas dúvidas, caso a minha explicação tenha sido suficiente para sanar dúvida, etc. Ou eu tenha deixado a confundir alguma coisa. Na próxima aula, que é sistema de coordenadas, o que, é que a gente vai fazer? A gente vai resolver mais problemas. Então eu vou pegar algumas questões ou do Tong e do Bia. O Bia, para quem quiser analisar, tá lá, e o solucionário também, tá na parte compartilhada. E vou pegar uma dessas fichas aqui realizadas, tá aqui os livros, para quem quiser ler. Eu vou pegar uma dessas questões para a gente ir fazendo ao longo da teoria. Porque nesse exemplo aqui de sistema de coordenada, as questões são mais trabalhosas. São mais trabalhar com matriz de rotação, ele escreve um ponto, bota o ponto no lugar, aplica propriedade trigonométrica. Isso aí é algo que a gente não vai ver tanto na prova. Já nas questões cinemáticas, aí não. Aí vai ser interessante ter relações atemporais. A gente tem Torricelli, sorvetão, cada uma dessas equações. Tá certo? Então a gente dá uma encerrada por aqui e na próxima aula gravada a gente vai falar de cinemática. E aí, galera, alguma dúvida? Querer comentar alguma coisa? Pronto, Gabriel, as anotações aí. Gabriel e Adriano. Se não entender, porque a letra ficou ruim, então me avisa que eu mando o PDFzinho das minhas anotações manuscritas melhor. E Adriano, quer falar alguma coisa? Ficou viajado ou deu pra entender de boinha algumas coisas? Mas não tá no nível José Maria de demonstração não, né? Deu pra entender, né? Acho que deu pra entender. Pronto, então é isso, galera. Valeu aí e aguardem os próximos capítulos.